Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente conversar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama, atualizar todas as informações sobre o nosso Gigante da Colina e, claro, né, falar sobre a partida de ontem. O Vasco empatou em 1-1 com o Bragantino pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente vai dar uma olhadinha aqui na tabela. O Vasco conquista um pontinho fora de casa, que um pontinho fora é sempre muito importante, né? Porém, na situação que o Vasco está no campeonato, o Vasco tem sempre que somar 3 pontos, né, para poder correr atrás desse prejuízo que o Vasco tem na tabela do campeonato, né? Um primeiro turno muito ruim do Vasco e a gente vai falar mais sobre isso aqui quando a gente olhar a classificação. Vamos ver também o que Ramon Dias, né, disse sobre a partida. Ramon Dias que foi expulso no jogo de ontem e não vai poder comandar o Vasco contra o Atlético Mineiro, né? Teremos ali o filho dele, Emiliano Dias, à beira do campo. Enfim, vamos dar uma passada aqui nas últimas informações do Vascão. Vamos falar sobre o Payet, é claro, que chega amanhã, nessa madrugada, na verdade, né, no Rio de Janeiro. Então tem bastante coisa pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Como vocês podem ver, ainda não estou em casa, né? Vim para Bragança para acompanhar a partida ontem contra o Bragantino. Tô gravando esse videozinho aqui, daqui a pouco pego a estrada para voltar para casa. Bom, falar sobre esse jogo de ontem, né? Sobre a sensação do jogo de ontem. O segundo tempo do Vasco foi muito ruim. Então, esse um pontinho, a gente pode dizer que o Vasco até saiu no lucro, né? Porque o Vasco poderia ter saído derrotado ontem contra o Bragantino. Porém, fica aquela sensação também que dava para o Vasco ter vencido a partida, né? Se o Vasco segura ali naquele último minuto do primeiro tempo, se o Vasco não toma aquele gol, eu acho que o Vasco teria saído vitorioso da partida de ontem e seria importante demais, né? O Vasco somar esses 3 pontos. O gol do Vasco foi marcado pelo Verratti, né? 2 jogos, 2 gols. Começa muito bem aí com a camisa do Vasco, o atacante argentino. Um gol de pênalti, né? Vou até colocar aqui a gravação do gol, né? Que eu filmei da arquibancada com a reação da torcida e etc e tal. Mas antes falar um pouquinho sobre a demora do Daronco em marcar aquele pênalti, né? Inacreditável também a atuação do Daronco ontem. Como é ruim o senhor Daronco, né? E contra o Vasco, então, sempre faz arbitragens pavorosas. Ele ficou procurando motivo ontem para não dar esse pênalti em cima do Verratti. E teve um outro pênalti também no primeiro tempo, em cima do Orediano, que ele não marcou. Enfim, não adianta também a gente ficar aqui chorando pelo leite derramado, né? Vou colocar o gol do Verratti filmado lá da arquibancada do Nabi Abichedi para você acompanhar. Então tá aí, né? Golzinho do Verratti, o segundo dele com a camisa do Vasco. Bateu muito bem o pênalti, né? 2 jogos, 2 gols. Começa muito bem com a camisa do Vasco. Vamos dar uma olhada aqui na classificação do Campeonato Brasileiro no fim desse primeiro turno, né? E tem uma coincidência, o Vasco repete a mesma pontuação de 2015, quando o Vasco fez seu pior primeiro turno da história, né? O Vasco conseguiu repetir a mesma pontuação, terminar com 13 pontos, porém a gente tem uma diferença agora que o Vasco tem um jogo a menos, né? Então o Vasco vencendo esse jogo a menos contra o América Mineiro, que ainda não tem data marcada, o Vasco terminaria esse primeiro turno com 16 pontos, ainda dentro da zona do rebaixamento. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação e eu vou colocar só o que interessa realmente pra gente, né? Vou pegar ali do Corinthians para baixo, o Corinthians que está na 14ª colocação. O Corinthians tem 23 pontos, é o 14º. O Goiás é o 15º, tem 22. O Bahia, que é o primeiro fora da zona, tem 18 pontos, tá 5 pontos, né, acima do Vasco e com um jogo a mais que o Vasco. Dentro da zona tem o Santos com 18, o Curitiba com 14, o Vasco com 13
e o lanterna é o América Mineiro, com 10 pontos no campeonato. Ainda é uma situação bastante complicada, né? Mas o Vasco parece que está demonstrando uma melhora, né? Com o treinador Ramon Dias. Mentalmente também parece que o time está um pouquinho mais forte, né? O Vasco levava um gol ali no período Barbieri, o Vasco levava um gol, acabava, né? Quando o Vasco levava um gol, você já sabia, ih, vamos perder esse jogo. Agora parece que o time está um pouquinho mais forte, mais focado mentalmente, e vamos torcer para que no jogo contra o Atlético Mineiro o Vasco consiga uma boa vitória, consiga 3 pontos para voltar a sonhar com coisas melhores no campeonato. E bom, esse jogo contra o Atlético Mineiro está confirmado para o Maracanã. Ontem a Justiça concedeu uma liminar para o Vasco, garantindo a partida no Maracanã. O Vasco ainda não começou, né, a venda de ingressos, mas provavelmente hoje ou amanhã o Vasco deve informar, né, sobre preço, venda de ingressos, etc. e tal. E a expectativa é que a gente tenha um Maracanã lotado, né, com 60 mil vascaínos, para esse reencontro, né, da torcida do Vasco no Rio de Janeiro com o clube, já que o Vasco ficou aí bastante tempo jogando com os portões fechados. Tomara que a diretoria tenha a sensibilidade de botar preço lá embaixo, né? Acho que nesse momento não é momento de focar muito em renda, em dinheiro, não. É pegar o apoio da galera mesmo. Mete uma promoção de ingresso aí, coloca ingresso baratinho, chama a galera, vamos lotar o Maracanã, porque vai ser importante demais a torcida pra gente tentar esses 3 pontos contra o Atlético Mineiro. A gente ganhou do Atlético Mineiro na estreia, né, do campeonato, no primeiro turno, e é um adversário muito difícil, né? E o Vasco vai precisar muito do seu torcedor e do Maracanã pulsando. Então, fica a dica aí para a diretoria para fazer uma promoçãozinha aí, para levar a galera para lotar o Maracanã, domingo 11 da manhã, né? Um horário aí que as famílias gostam, né? E se o Vasco meter uma promoçãozinha, eu tenho certeza que o Maraca vai lotar. Vamos dar uma olhada no que disse o Ramon Dias, né? Sobre a partida de ontem. O Ramon Dias que foi expulso pelo senhor Daronco e não vai comandar o Vasco contra o Atlético Mineiro. O Vasco será comandado pelo auxiliar Emiliano Dias. Bom, Ramon Dias disse o seguinte sobre a partida, abre aspas: estivemos muito bem no primeiro tempo, as duas equipes criaram situações, nós tivemos 2 ou 3 chances claras para marcar, a equipe pouco a pouco vai crescendo, falta muito trabalho ainda, mas eu acho que o espírito é esse, é não se dar por vencido em nenhum momento. E ele prossegue dizendo: hoje sentimos muito a ausência do Praxedes, que joga muito bem pela esquerda, que conduz a bola, conduz as jogadas. O grupo está comprometido a seguir lutando. Vamos seguir trabalhando. Estamos contentes porque estamos lutando. Fecha aspas aqui para o Ramon Dias, que também falou sobre a sua expulsão e até admitiu que estava errado, né, na expulsão. Abre aspas: eu peço desculpas pela expulsão. Me deixei levar pela emoção e entrei um pouco no campo, mas não vi que entrei por conta da emoção. Foi culpa minha, não do árbitro. Peço desculpas, isso não vai voltar a acontecer. Fecha aspas aí para o que disse o Ramon Dias sobre a sua expulsão, isentando, né, o Daronco de culpa e assumindo que realmente saiu ali da sua área técnica, né, invadiu o campo e por isso foi expulso. E ele também falou sobre o Payet, né, Payet que chega amanhã no Rio de Janeiro, e sobre a nova contratação do Vasco, ele disse o seguinte, abre aspas: ele tem liderança, é um jogador de liderança, que tem muita experiência e que vai trazer tranquilidade de jogo que a gente precisa. Fecha aspas para Ramon Dias. E já que falamos aqui sobre o Payet, o Aero Payet, né, tá marcado para amanhã, 5h20 da manhã. Nessa madrugada, né, de hoje para amanhã, o Payet chega no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, 5h20 da manhã, e a tendência é que tenha um bom número, né, de vascaínos no aeroporto para receber o novo reforço do Vasco. Se fosse num horário mais acessível, vamos dizer assim, de tarde, na hora do almoço, etc e tal, com toda certeza, cara, lotaria de uma forma espetacular o aeroporto. 5h20 da manhã complica um pouquinho, né? O transporte público ainda está começando a funcionar, etc e tal. A pessoa tem que sair de madrugada de casa para chegar nesse horário no aeroporto, então vai dificultar para muita gente. Mas, de toda forma, a expectativa é que a gente tenha um aeroporto bem cheio, né, para receber o Payet nessa madrugada. É isso, eu vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com a segunda edição do nosso Giro de Notícias. Deixa seu like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!